Agora sim. Boa tarde, pessoal. Show. Poucos não me conhecem, né? Galera aqui, uns alunos, eu não sei se eles vieram para prestigiar ou para ganhar nota, enfim. Mas tem uma galera, uns que já se foram, né, Giovanni? Show de bola. O pessoal de Toledo, lá da Insight Sistemas, show de bola, tá aí. Pessoal, eu vou falar um tema que não envolve código, tá? Não envolve código, mas é importante todo desenvolvedor saber sobre isso. E aquele também que não está desenvolvendo ainda e que vai entrar. Eu vou falar um pouco qual que foi o incentivo de eu elaborar essa talk para vocês, tá? Bom, eu sou esse jovem aí, essa foto aí é um pouco diferente de mim, eu tirei ontem. Não, isso aqui é quando eu tinha 18, estou com 19, então faz um ano. Bom, eu sou o Fábio Rogério, sou conhecido nas redes sociais como Fábio Rogério SJ, eu sou consultor em projetos web e mobile, então eu sou aquele cara que sou do negócio, mas tem que ser desenvolvedor também, né? Às vezes eu tenho que me preocupar com coisas que é chata, que assim, infelizmente se alguém é do negócio aqui, eu acho essa parte chata, bem chata, eu gosto de desenvolver. Bacana? Então, eu trabalho com um projeto já vai fazer, estava até discutindo com o pessoal no fundo lá, fazer 10 anos que eu trabalho com web, né? Comecei naquelas tecnologias que ele mostrava front page, de Dreamweaver, comecei lá, né? Bem bacana, quem já mexeu com isso aí sabe como que era legal, quando você colocava o mouse em cima, a tela ficava vermelha embaixo, degradê, você ficava uma imagem lá, nossa, aquilo lá era fantástico, aí era só esperar da SAB para conectar na discada. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o XUI, é um conceito assim, pouco discutido, mas que tem uma importância muito grande para o desenvolvedor. E às vezes a gente acaba se confundindo o XUI, achando que é a mesma coisa, só que é bem diferente, bacana? E por que eu vou elaborar, por que eu elaborei essa talk para vocês? Porque é o seguinte, se muitos foram como eu, que começou como eu comecei como desenvolvedor back-end, né? Aí isso há um tempo atrás, estava lá, aí começou a surgir o web, né? O jovem patrão na época falou assim, ó, precisa mexer uma coisa em web aí, cara, né? Vamos parar um pouco de mexer em Clipper, que é show de bola, e vamos mexer um pouco com web. Pega uma tecnologia e faz o que você faz aqui no desktop na web. Ah, beleza? Chá comigo, né? O jovem todo é maroto, falou, deixa comigo. Moral. Procurei, encontrei PHP, falei, isso aqui que vai. Beleza, criei aquilo que eu fazia no desktop na web. Só que não ficou como alguns esperavam, né? Quer dizer, eu tive que entrar no ambiente web, o ambiente web muda, a forma de visualizar as aplicações web é totalmente diferente, e eu levei uma bicuda no traseiro e falou, ó, começa na web, faça alguma coisa. Aí eu fiz, aí o cara falou, jovem, ficou antiquito isso aqui, cara, ficou uma merda. Foi, jovem, você falou pra me fazer, eu fiz igual eu faço no desktop. Não, mas no web é diferente, ah, bom avisar, né? Agora que já está no mercado, agora que já está rolando. Mas eu sofri muito antigamente, né? Quando eu comecei com PHP, tinha vários problemas, JavaScript era aquele negócio, dava um monte de... cada lugar funcionava de um jeito. Eles falaram no começo que não pode falar mal de tecnologia, né? Não vou poder falar mal na Microsoft, meu Deus. Mas não vou falar mal do Internet Explorer porque não pode, né? É aquela bosta. Então, naquela época, era complicado trabalhar, né, com o IE principalmente, porque cada um tinha a sua versãozinha do JavaScript, né? E fazer as coisas no front era muito complicado. E quando você se alguém começou como eu e está começando, é aquela empolgação, né? Que nem começo de namoro. Todo dia quer conversar com a namorada. Mente aí. Quer conversar porque é massa. Aí você começa a desenvolver aquele negócio vai te envolvendo, quando você vê já passou 2 dias, você não tomou banho, não almoçou e está lá na frente do código. E aí você vai começar a criar algumas coisas. Na minha época eu estava fazendo a minha graduação, eu comecei a fazer meu software, meu TCC em front separado com back, com a API em PHP, só que não rolou. Dava muito problema com o JavaScript, eu fazia o mesmo código, coisa simples, e nos navegadores não funcionava. E meu orientador na época era bem chato com isso. Falou, você se vira aí, tem que funcionar. Aí eu parti naquela época com o Flex. Surgiu o Flex 3, show de bola, jovem. O que era aquilo? Depois veio o 4. Nossa! Aí o Steve Jobs foi lá e chutou o Flash e virou o que virou hoje, né? Flex poucos utilizam e quem utiliza às vezes nem fala de vergonha ou aqueles que já estão pensando em trocar, porque não tem tanto suporte da tecnologia, mas fácil. Né? Igual eu falo pessoal, não existe uma tecnologia melhor que a outra. Existe aquela tecnologia que você domina. Se você domina Delphi para você é a melhor tecnologia. Se eu não domino Delphi e começar a fazer alguma coisa em Delphi, você vai ser melhor que eu. Porque eu só sei fazer uma janelinha, não sei fazer nenhum laço de repetição como que eles se separam, não sei nem criar um objeto. Não sei se Delphi é outro objeto, mas enfim.
Entendeu o que eu quis dizer? Tecnologia é bem relativa com o que está falando. Então, eu acho importante todo desenvolvedor que está, mesmo que não é da área de front-end, porque esse aqui é um assunto muito voltado para front-end, quando vem a segunda parte que é o why, eu acho que o desenvolvedor é importante saber, porque às vezes a pessoa vai te falar, ó, você precisa fazer um site, ou fazer um portal, ou fazer uma extensão desse aplicativo, desse sistema de gestão, qualquer coisa. Então você tem que explicar para ele que não é só fazer o que faz no desktop e passar para cá. Tem outras coisas que você tem que analisar. Beleza? Para contextualizar, vamos pensar aqui num restaurante, né? O cara está pensando em abrir um restaurante, show de bola, né? Então, ele tem a visão dele, né? O cara, o dono do restaurante, está pensando o seguinte, ele quer ter um espaço reservado para o cliente dele, né? Ele quer ter um atendimento VIP para o pessoal que chega lá, bacana, e ter um lugar massa, né? Uma ótima vista, né? O cara pode sentar e ter uma vista bacana do que está acontecendo. Na visão do cliente, o que o cliente espera? Ele quer um lugar show. Né? Ele quer um lugar show, ele quer tirar altas selfies lá dentro, porque o lugar falaram que é massa, é show de bola, né? Ele quer uma comida massa e um legal pacas, bem show de bola. É isso que ele quer. Mas o do restaurante, o dono pensou uma coisa, o cliente pensou outra. Então você está animado, está naquela expectativa, né? Vamos falar assim, você não, mas a persona, que será um personagem, a gente vai ter vários personagens em um contexto só. Então você está lá, está animado, opa, vou naquele restaurante que inaugurou, que falaram que é bacana, que é massa, tem comida massa, dá para tirar outras selfies porque é legal, né? Eu quero aparecer lá nas minhas redes sociais com um lugar show de bola, então é para lá que eu vou. Aí você fala para os camaradas, pô, vou naquele lugar, cara. O cara, nossa, você vai lá, cara, e fica sabendo que é massa pra caramba, cara. A expectativa tá em 1000, é lá que eu vou, então você vai, então beleza, é lá que eu vou. Aí a persona chega no local, né? Senta, fala, agora vai acontecer. Esse momento bacana porque eu vim esperando alguma coisa. Então você está lá sentado, está esperando e tal. E o atendimento é VIP, não é? Então cada pessoa tem um atendimento, o garçom fica um tempo conversando com aquela pessoa e fica proseando, fica fazendo ele parecer que é a melhor pessoa do mundo. E se você tem uma casa cheia, não dá para dar atenção VIP para todo mundo, né? Seria um garçom por pessoa, não dá. Então o cara está atendendo alguém lá e você está esperando naquele lugarzinho VIP com a vista bacana. Então você está, né, com aquela paciência, tá bacana, mas espera aí, tá meio, né, até quando você vai conseguir manter essa sua calma? Porque já demorou um pouco, né? O restaurante, ele está promovendo um lugar VIP com a vista boa, né, que é o que ele queria. E a sua expectativa era outra, então é isso que ele queria. Então ele está atendendo um cliente lá e aquele cliente naquele momento que não é esse, a persona que a gente está falando, está recebendo um atendimento VIP. Passa mais uns 45 minutos, né? E você está naquela expectativa de alguém vir te atender. Já não faz sentido a vista que tem, já não faz sentido o espaço que tem, porque você está sozinho, você se deparou que você está sozinho. Nem amigo você tem, né? Essa persona não é você, mas é persona. Então você está lá, esperando, e está acontecendo o atendimento VIP, está acontecendo o espaço que estava na propaganda do restaurante que o dono queria, né? Tem uma vista bacana, né? Embora tenha um carro lá atrás, estranho. E aí vem a comida, depois de 1h50 minutos, você esperando, tal, enfim, conseguiu ser atendido, vê a comida. Aí você dá aquela comidinha e vê que a comida não é o que você esperava. Por quê? Quando você está com aquela muita fome, qualquer coisa que você come é show, né? Nossa, que negócio massa. Quando você está nervoso, nem tudo é legal. Tem que ser alguma coisa para te surpreender muito mesmo, porque você está lá. Bom, o que acontece? Alguns, neste momento, podem ter reações diferentes, né? Que é o persona, que é a pessoa. Uns podem só questionar, pô, cara, não foi isso que eu paguei. Não, mas você não teve um espaço VIP? Você não teve um espaço bacana, um atendimento VIP, uma vista legal? Tive, mas não era isso que eu estava esperando. Outros podem se suportar um pouco diferente, né? Vai de cada pessoa ter um comportamento um pouco diferente, depende da pessoa. Legal? Moral da história. Pode ser que o que o cliente, o cara final, o usuário quer é diferente daquele cara que a visão dele que tinha implementado, tinha colocado no mercado. Isso acontece muito com software e com produtos. Às vezes você pega um aplicativo, pega um software, vai começar a usar e você fica um pouco irritado. Se for nesse naipe do jovenzinho ali, você pode ficar um pouco irritado com tal tecnologia. Ou com Internet Explorer, não posso falar, né? Ou com, por exemplo, um software, um aplicativo que você estava esperando. Né? Então você pode ficar um pouco irritado com isso. Por quê? A visão de quem projeta muitas vezes é diferente da visão de quem vai utilizar. Essa imagem aqui fala muito sobre isso. Ó. O designer que projetou
um negocinho bacana, show de bola, bonitinho e tal. Vai estar fechado ali, o cara só fazer uma curvinha e tal, bacana. Esse é o designer. Agora, a experiência do usuário, o UX é aquele cara ali, ó. Para que eu vou fazer uma curva se eu posso pegar um atalho aqui do lado? Quer dizer, esse é o principal problema que nós temos. Às vezes a gente coloca uma pessoa para trabalhar, né? Um cara que é do back-end, coloca no front-end e acha que tem que fazer toda a mágica. Porque no front-end tem muito código também que não envolve só o UI ali, né? Só que o cara vai fazer funcionar. Às vezes o cara cria uma ação no front-end ali que a pessoa não passa por lá e vai para outro lugar. Aquele negócio que geralmente fala, né? Ah, deu erro porque o cara clicou em tal lugar. Por que o cara clicou lá? Era só ter clicado aqui. Eu coloquei aqui, ó, gerar relatório mensal. Aí o cara vai lá na relatórios, dashboard, não sei o que, clica em relatório, cara. Aí não vai, né? Eu coloquei um botão ali. Por quê? Muitas vezes nós não analisamos o que o usuário realmente quer, né? A nossa visão não está centrada no usuário. E quem não é da área, quem não é um UI designer, que existe pessoa só para isso, às vezes não tem essa visão mesmo. Só que é importante a gente analisar isso, porque depende de como você vai projetar a sua interface, ela vai ter um sentido diferente. Porque para o usuário final, que é o cliente, é o cara que está vendo, muitas vezes é o cara que vai ser convertido, se for uma plataforma que tem free e paga, ele não vê o código que está lá atrás. Né? A gente mostraram várias tecnologias show de bola aqui, né? O pessoal colocou, como você pode ser fantástico, N coisas que a gente tem que aprender, utilizando N outras coisas. Isso tudo fica no back-end, isso é bonito, mas o usuário final não vê isso aí, infelizmente. Eu lembro como se fosse ontem, foi ontem? Não foi, mas eu lembro como se fosse ontem quando eu aprendi a fazer um negócio, né? Cheguei em casa e falei, mamãe do céu, veja isso aqui, olha aqui, ó, eu aperto isso aqui, ele abre o flop ele abre o CD-ROM, inject menos alguma coisa no Linux. Minha mãe, isso aqui vai limpar minha casa amanhã? Mãe, você não faz... velho, deixa pra lá. Então, assim, quando a gente começa a aprender alguma coisa, trabalhar com aquilo lá, a gente tem aquela empolgação, né? Aquele negócio diferente. Mas o usuário final não sabe aquilo lá. Você pode colocar teste unitário no seu software, colocar um monte de coisa. Se não se preocupar com a interface, você vai ter problema com o seu usuário. Existe uma avaliação, eu não coloquei no slide porque não achei fonte confiável para poder colocar isso, que das startups novas que existem, de plataformas e aplicativos que são feitos, 85% não dá certo porque não se preocupou com a usabilidade, com o UX, que é a melhor experiência do usuário. E alguns lugares colocaram, mas eu não achei nenhuma fonte realmente confiável que fizeram análise que dá para realmente levar em consideração. Mas eu acredito nisso. 85% das plataformas e aplicativos que existem não dão certo porque não levam em consideração a UX, né, a experiência do usuário. Isso é um negócio muito grave, né? Porque nós pensamos naquela tecnologia, vou fazer isso aqui em tal, e vou colocar essas tecnologias, esse banco não relacional, vai ser um negócio bacana, vou colocar a mão, fazer em Node, vai ser tudo assíncrono, né? Nada bloqueante e tal, eu vou colocar isso, vou fazer em Ionic, eu coloco em várias plataformas, enfim, vou utilizar esse cara e no final está pronto, aí você entrega para a pessoa, o que é isso? O que isso faz? Cara, isso faz isso e isso. Legal. É para mim usar? Não vê que você acha, achei legal, achei bacana. Você não se preocupou a coletar informações. Então, o que eu vou passar para vocês é algumas dicas do que nós temos que levar em consideração quando a gente vai pensar em trabalhar a interface. Então, aqui não é voltado para aquele cara que realmente, eu quero trabalhar com UX e UI, quero me profissionalizar nisso aí. Não é para esse que eu vou falar, eu vou falar para os desenvolvedores para saber o que tem e como a gente pode trabalhar com isso aí. Uma definição, o que é o UX? O UX é um processo de design que entende o problema, né, que tem que ser resolvido, para quem e qual o melhor caminho. Né? Eu preciso fazer um sistema para isso. Né? Para quem que é? Quem são as personas ali? Qual é o público-alvo disso aqui? É este cara. Porque você concorda comigo? Se eu for fazer um sistema para um programador, vai ser diferente a interface do que para um agrônomo, por exemplo? Um cara que está no campo, que às vezes chega agora na aplicação, na web, enfim. Tem que ser diferente. Legal? Porque são dois públicos diferentes e a interação é diferente. O programador tem uma visão diferente. Por que eu falo às vezes do Internet Explorer como exemplo? Muitos não gostam do Internet Explorer pelo problema que deu lá atrás. Agora, ele funciona, eu acho. Não uso ele, mas deve funcionar melhor do que antes. Só que quem fala isso são os desenvolvedores, que teve que desenvolver. O Internet Explorer não foi feito para desenvolvedor, foi feito para o usuário final. Né? Então, quer dizer, nós temos duas visões. A gente tem que entender quem que é o público-alvo. Por exemplo, essas duas bolsas aqui, ó.
Minha esposa uma vez chegou numa loja e mostrou 2 bolsas. Ela sempre pega a peça, ela mostra 2 coisas, eu sei que uma é bem mais cara e outra mais barata. Eu fico procurando algum defeito para achar mais barato. E nunca dá certo isso aí. Me mostra 2 bolsas, né? E geralmente ela faz para me zoar. Ela mostrou, amor, qual essa bolsa mais legal? Para mim, para eu, é igual. As duas é quase iguais, né? Tipo, estranho, mesma coisa, não faz sentido. A bolsa, para homem é difícil entender essa bolsa, as bolsas femininas, né? Bolsa é aquela do norte ali, ó, show de bola, tem tudo ali dentro. Eu tive que tirar meu cachorro que estava com falta de ar. Mas a da mulher, ela coloca coisas que ela não usa. Ela não usa. Se por acaso você perdeu alguma coisa em casa, amor, você viu aquele sapato que eu ganhei no aniversário passado? Procura minha bolsa, deve estar lá. E quando ela começa a procurar as coisas, é incrível. Ela fala assim, eu vou colocar isso aqui, que isso aqui eu vou usar hoje na bolsa, coloca. Aí vai procurar lá dentro, começa a tirar. Tira. Aquilo que ela colocou, conseguiu se esconder na bolsa. É incrível que cabe. E outra, às vezes a gente sai, né, e ela nem usa a bolsa, ela vai e volta e não tira nada da bolsa. Não faz sentido isso para mim. Por quê? O público disso aqui não somos nós, homens, é as mulheres. Para nós, a bolsa é para guardar alguma coisa. Para as mulheres, a visão é outra, né? Talvez é mais um acessório de beleza. Por exemplo, essas 2 bolsas, para mim é iguais, mas não é igual, né? Uma é Louis Vuitton, custa 16.300 e não é a mais cara, né? Quando eu caí e voltei de novo, enquanto ela me mostrou isso, essa não é a mais cara, essa aqui é a mais barata que tem. Essa Louis Vuitton aqui, ó. E essa é 159, tem lá na Marisa, lá, faz 15 vezes no cartão, aquela ali só faz à vista, 16.300. Aí você fala, se for como eu, fala, não tem sentido. O que tem nessa bolsa? Ela voa? Ela codifica? Ela é Deus? Porque não tem sentido ser esse preço. Por quê? O público-alvo não é o homem. Quando você fala que a Louis Vuitton, pelo que minha esposa falou, é uma marca bem conhecida, é uma marca boa de bolsa. Então, quer dizer, para ela, só por ser Louis Vuitton já é outra coisa. Aí os caras colocam esse monte de... Tem uns Lzinho ali, ó, LV na cara, já justifica, mostrando a marca. Bacana? Então, a questão de analisar a experiência do usuário não é só o melhor caminho, com visão, ó, eu olhando como desenvolvedor, esse aplicativo ficou show de bola. Mas não é aí o problema, isso é o público-alvo. Por quê? Eu tive que fazer um aplicativo uma vez, que era para um pessoal de uma igreja. E eles pediam um negócio de designer aqui, sabe? Que assim, eu entrei no mundo da front-end e gostei da parte de trabalhar com design, fui me aprimorando, estudando, né? E gostei e acabei cada vez mais querendo estudar sobre isso. E o designer, geralmente, ele é um cara cri-cri com isso aí. Se você coloca uma cor que não combinou, você fica chateado com aquilo, sabe? É igual aqueles primeiros projetos que você fez, quem já desenvolveu, você nem fala que fez. Se alguém achou seu nome embaixo, você diz, ixi, alguém hackeou esse aí, qual que é o nome? Não foi eu que fiz isso. Não. Quando você começa a entender mais, você começa a excluir aqueles repositórios no GitHub que você colocou no começo, lá na faculdade. Alguém deve estar se identificando, né? E às vezes até tem lá. Se alguém fala assim, esse negócio aqui, fala, cara, nem sei quem usou minha conta do GitHub. Não foi eu que fiz esse negócio. 300 if? Não foi não. Então, assim, o conceito de você analisar isso aí é diferente pelo usuário. Então, você tem que analisar bem. E eu, criando esse projeto, o cara pediu para eu colocar umas cores lá, muito estranha, e não ficava bacana. E eu falei, cara, isso não tá legal. Ele, não tá legal. Eu mostrei pro pessoal da igreja, todo mundo gostou. Eu falei, não, jovem, não tá legal. Ele, não tá legal. Eu tive que achar um argumento para falar, isso aqui é anticristo, cara. Essa cor, veja bem, eu tive que procurar, ó, veja bem como que é a visão do designer, ele é cri-cri, ele realmente, ele faz pacto com alguma coisa estranha. Ó, isso aqui não é bom porque essa cor aqui remete a isso, né, o vermelho, ele tem um negócio assim, tem a questão do amor também, né, a cor vermelha, só que tem a questão de atividade e tal, coisa do mal, entendeu? Então não é interessante isso aqui, cara. No fim não trocou, ele ficou com o vermelho lá e até hoje eu não consigo dormir por causa disso. Bom, outro exemplo que não se preocupou com a usabilidade, a questão de experiência do usuário. O Google Glass, todo mundo já ouviu falar, que é da área, o Google Glass. O Page foi lá, inventou um negócio, falou assim, ó, você vai ter tudo na sua tela, aqui nos seus olhos. Você consegue olhar para a pessoa, começa a subir os balãozinhos lá, né? Que vai falar um monte de coisa. Consigo ver minhas coisas, responder e-mail, clicando, enfim. Ele fez o produto, gastou uma grana para desenvolver esse protótipo funcional e colocou no mercado. Mas, para desenvolvedores, nerds e tal, show de bola, né? Quem não queria ter um Google Glass ali para olhando tudo? Só que na visão das pessoas, né, geralmente o desenvolvedor não é o cara que tem a grana, né? Que é realmente que faz movimentar, infelizmente. Mamãe falava para ser médico, eu fui não, para ser desenvolvedor, então tá aí. Não tem essa visão do que ele tem, porque ele é um cara de desenvolvimento, e nós olhamos e falamos, não, isso aí é show de bola, qual o problema disso aí?
Algumas pessoas veem diferente quando olham para o produto, porque nem sempre o que o usuário vê é o que está lá. Ele vê outras coisas por trás. Por exemplo, o cara que não é desenvolvimento, ele vê isso aqui, ó. É isso que ele imagina que está na cara dele, quando ele vê aquele negocinho quadradinho, desse tamanho na cara dele. Claro que quem está lá longe nem consegue perceber, mas para o cara que não entende isso, ele olha e fala aquilo ali, ó. Bom, é isso aqui que eu tenho, né? É isso, eu não vou usar isso aqui. Vou usar um negócio desse tamanho, uma câmera na minha cara, desse tamanho. Então, quer dizer, o ponto de vista, o usuário tem que ser o principal elemento que a gente tem que olhar. Legal? E o UX, que é a experiência do usuário, fala sobre isso. Especificamente sobre isso. O que o UX Design deve fazer, então? Existem várias coisas que quem realmente trabalha somente para trabalhar com interface, para deixar ela mais próxima do usuário, se preocupando com isso. Eu vou colocar só algumas coisas que o desenvolvedor, que não é diretamente ligado com o UI, ou aquele cara que tem que fazer, mas ele não é expert naquilo ali, porque ele não fez nunca um curso bem específico sobre isso, até que no Brasil não tem muito curso sobre isso. Em geral, no mundo não tem curso muito sobre isso. É aquele negócio que você vai fazendo, vai lapidando seu conhecimento até você chegar num ponto que você nem consegue explicar o que está acontecendo. Você vai lá, faz a interface, gasta 5 minutos, o cara fala, nossa, que legal como você fez. Ah, cara, fui colocando, tirando e tal. Enfim. O que o desenvolvedor em si tem que fazer? Primeira coisa, pesquisa. Ele tem que pesquisar. Para desenvolver um projeto, eu vou falar agora assim mais focado aquele cara que está trabalhando num projeto ou é novo. Eu tenho uma ideia de uma startup que vai ser um aplicativo que faz isso, aquilo. Antes de você projetar, que geralmente o back-end já faz API, né? Quando ele pensa em alguma coisa, eu vou fazer um projeto assim, tal, no outro dia tem uma API pronta. Ó, passa o token é isso, cara, acesso está pronto, tá pronto. Agora é só fazer uma telinha, pega um Bootstrap, coloca aí, tá tudo feito. Já era. Vamos colocar no mercado? Nossa, vou ficar rico. Enfim, pesquisa. Antes de você fazer qualquer coisa, pesquisa. Veja como você pode fazer, qual que é o seu público-alvo, quem são eles, o que eles esperam daquilo ali, será que aquilo realmente vai ser usado para aquele cara? Né? Tem uma terminologia que o pessoal fala assim, será que eu devo realmente perguntar para o usuário como que eu devo fazer meu trabalho? Isso é muito relativo, né? Porque o Ford falou num livro dele que se ele fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que é cavalos mais rápidos. Né? O cara que inventou o primeiro carro. Então, assim, é muito relativo. Você tem que pesquisar, questionar, analisar, ter uma visão diferente do desenvolvedor. Bacana? Segunda coisa, você tem que fazer um benchmark, fazer uma pesquisa dos concorrentes. Disso que eu quero fazer, eu estou colocando apps aqui, assim, no aplicativo, mas é para tudo, né? Tanto para desktop, web e mobile. Não se restringe somente a web e app. Então, assim, quem são os concorrentes? Existe já algum aplicativo parecido ou que segue alguma coisa do que eu estou querendo fazer? Uma aplicação? Algum software? Existe alguma coisa? Existe. O que os usuários falam sobre eles nos comentários, quando, por exemplo, se for um aplicativo? Tenta pesquisar, tenta analisar o que ele tem que você não pensou, o que você olhou e falou, isso aqui, paia, nem vou colocar isso. Será que não deveria pegar isso aqui e fazer uma análise? Então, a segunda coisa é você fazer uma análise dos concorrentes. Depois, um mapa mental de como seria mais ou menos sua aplicação. Ou ela vai vir aqui, então o usuário vai entrar aqui dentro vai ter o relatório, esse relatório vai ser acessado por aqui. Cria um mapa mental. Tem várias ferramentas disso que eu estou falando, várias ferramentas prontas na internet que você pode auxiliar nisso aí. Bacana? Então você cria um mapa mental da aplicação, pensa como vai ser, tenta resolver vários problemas antes de começar a codificar. Codificar é quando eu aparecer um obrigado aqui na minha tela, é o codificar que começa a parte dele. Card sorting, você fazer uma análise com usuários para ele poder entender o que tem dentro da sua aplicação, né? O que vai ter dentro da sua aplicação. Você dá, esse aqui é uma técnica bem bacana que você dá um monte de papelzinho para o usuário, né? E fala assim, ó, tenta relacionar esses termos aqui. Ah, isso aqui deve fazer parte disso aqui. Você tem que ir analisando para ver se ele conseguiu, somente pelas funcionalidades da sua aplicação, tudo solta, escritas, se ele conseguiu associar as coisas. Ah, esse relatório de vendas, eu sei que faz parte da venda. Então eu entendi que os dois têm um relacionamento. Ele vai juntando isso aqui. Bacana? Dentro do UX tem várias outras metodologias e métodos que a gente pode utilizar. Mas eu falo aqui só os mais importantes. Outra coisa são os personas. Os personas é aquilo que a gente estava colocando no começo. Quem são as pessoas? Crie um usuário, invente um usuário. Vou criar um usuário que não sabe mexer muito bem no mouse para usar esse meu aplicativo, minha aplicação. Não, eu vou fazer um usuário que tem problema de visão. Vou fazer um usuário que não entende muito
de internet os conceitos. Vou criar um usuário que é crítico com tudo. Então você cria a persona e avalia como você fosse essa pessoa, como você desejaria, como você gostaria que essa aplicação fosse. Então veja que eu não entrei nada em código ainda. Então, antes de eu criar alguma coisa, analisar, você pode até falar para o seu gestor, se você for fazer, ó, tem várias coisas que tem que fazer antes, hein, cara. Não vem me dar um chute no traseiro que nós vamos colocar na frente, não. Então, você tem que analisar. Cria as personas, né, que são usuários fake dentro daquilo ali, e o que ele deseja receber disso aí. E depois você começa, de fato, com tudo isso que você coletou, a criar uns wireframes, né? Criar alguns protótipos escritos mesmo, pode ser na mão, tem várias ferramentas que tem para isso, o Balsam e Mockup, tem outros que a gente pode utilizar. Eu acho esse aqui mais interessante, vou escrever na mão, porque você consegue ali discutir. Geralmente você faz isso com a galera, você junta a galera, ó, vai ter isso, vai ter isso. No final você tem 300 folhas, e no final você fala assim, rapaz, acho que não vai ficar legal ainda. E você acaba discutindo, riscando, aí um cara risca de um jeito, outro do outro, e dá aquela discussão, e separa, toma uma beer, volta, e continua riscando. Então esse é o processo que você pega tudo aquilo que você discutiu com os seus clientes, né, ou com os possíveis clientes, analisa tudo, compila e começa a rabiscar. Veja que não estou falando nada de design, isso aqui qualquer um pode fazer, qualquer um consegue fazer isso aqui. Eu estou apenas falando algo que a gente pode praticar, né? Uma prática que a gente pode fazer, analisar de um contexto diferente. Então não envolve design até aqui, né? Até então. Bom, depois desse processo do wireframe que você construiu, desenhou, você pode até mesmo voltar naquele usuário que seria seu público, no seu cliente, e avaliar só o que você acha se fosse assim, essa aplicação. Ó as telinhas desenhando aqui, ó, aqui faria isso, aqui faria tal. Existem algumas ferramentas web para criar protótipo, o wireframe, que ali você coloca funcionalidade. Quando clica, abre outra tela. Então ele coloca a funcionalidade dentro daquilo lá. Acaba ajudando. Bacana? Então você pode validar. Depois disso, vem um processo que eu vou falar daqui a pouco. Né? Então você que vai lá, cria seu projeto, desenvolve, vai toda aquela questão lá, e depois você tem pronto. Mas o trabalho do UX não termina aqui. Quando projetou e falou, ó, vai ser assim. Ele vai além disso. Vamos supor que você desenvolveu um aplicativo que tem um botão lá, cadastrar. Né? Só que poucas pessoas estão se cadastrando. Existe um negócio bem bacana chamado teste AB. Esse cara aqui, ó, bastante utilizado pelos e-commerce. Né? Quem é cadastrado Americanas, Submarino e outros mais conhecidos, geralmente já participou de um teste desse. Geralmente já. O que ele faz? Ele cria duas propagandas, vamos falar do e-commerce, duas propagandas. Um com o botão comprar verde e outro comprar com o botão vermelho. E você tem 100 usuários. Ele vai lá e divide esse e-mail, manda para 50 e manda para 50. Disso ele coleta qual desse grupo, do grupo A e B, qual desse que mais clicou nesse comprar. O com o verde, clicou mais. Beleza, descarto o vermelho, agora vou usar o verde com um outro AB. E vou fazendo esse teste. Então, os e-commerce fazem isso semanalmente, estão fazendo esse teste. Eles vão vendo qual que retém mais o usuário, qual que faz ele se interagir mais. Isso é questão de analisar, ó, isso aqui, porque nem sempre a gente tem aquela receitinha de bolo. Coloca esse botão desse jeito que vai funcionar. Tudo depende do usuário final. Bacana? E outra coisa bacana também é o teste de usabilidade. Isso é bacana de se fazer. Você vai dar para um usuário final, a aplicação pronta, e começa a fazer com ele, ó, usa esse cara aí, usa, veja o que você acha. Começa a usar, tem uma pessoa que vai acompanhando, geralmente é gravado isso aí, porque as dificuldades que, por exemplo, um PO, que é o cara que é o dono do produto que está lá analisando, pode ser que ele vai encontrar algumas coisas e ele precisa mostrar para o desenvolvedor. Porque os desenvolvedores, eu sou um deles, às vezes é aquele cara assim, fala, não, mas não acredito que o cara clicou ali. Cara, o botão está do lado. Por que ele clicou ali? Por que ele quer clicar? Aquilo é um ícone, não um botão. Será que ele não sabe? Gente, qualquer um sabe, até minha mãe. Aí você começa a discutir, fala, não, mas é o usuário não identificou que era um botão, que não era, que era só uma imagem, não era um botão porque não tinha a borda de um botão. Falei, jovem, a borda está ali. Você quer que eu faça o quê? Quer que eu ensine os outros mexendo na máquina? Enfim, o programador às vezes ele é meio assim a querer mudar. Então é importante você fazer o quê? Um teste de usabilidade, ver se está usável o seu sistema e o que o usuário achou que não está bacana para ser discutido. Bacana? Mas jovem, e o UI Design? Tudo que eu falei é o UX Design, né? A parte de usabilidade, de experiência do usuário. E a parte do UI Design? Onde entra o design em si mesmo? O UI Design está no quê? Ele está na forma que vai ser desenvolvido. Tudo aquilo que nós discutimos, né? Que é o User Interface, a interface do usuário, tudo que foi discutido para o UX vai ser passado agora para o UI, que é a interface gráfica, né? E o cara tem que pensar como ele vai passar isso aí. A gente tem várias interfaces, o próprio celular é uma interface,
né, que nós temos para trabalhar, para controlar aquele cara ali. Nós temos várias. Como a gente vai construir isso aí e passar isso que foi discutido, analisado por N pessoas de uma forma gráfica? Eu não sou bom em gráfico, né? Enfim, como que eu posso passar isso? Aí você vai lá, coleta tudo, aquelas informações e começa a criar aquilo que você tem capacidade. Então você cria uma interface como essa, né? Não faz só a parte de cima, mas tem um menuzinho em cima, você fala, nossa, que massa que ficou, cara. O protótipo que o cara fez, tal, enfim. Aí você mostra para o gestor ou para o usuário e fala, nossa, ficou feinho, né? Podia ter ficado melhor. Olha esse outro aqui, ó. Aí a hora que o programador fica aquela vontade de matar a pessoa. Olha essa aqui como que é. Você não consegue fazer igual esse aqui? Aí você fala, cara, tá menosprezando o meu serviço. Eu não fiz aquele outro, eu fiz esse. Por que tá falando mal do meu negócio? Ah, eu vou encontrar ele na rua e vou matar. Enfim, por quê? O usuário hoje é diferente daquele usuário que começou a usar, né, as máquinas antigas, o Apple I, Apple II, Lisa, aquelas máquinas bem antigas. O usuário, a interação entre o humano e o computador mudou. O usuário está mais apto. A gente consegue analisar os usuários hoje conseguindo... Por exemplo, minha mãe usa o celular. Meu pai é de idade, usa o celular, tem lá o Facebook e tal. E às vezes meu pai fala assim, eu tuitei um negócio lá, show de bola. Meu pai, a primeira vez que você falou tuitou, eu falei, nossa, velho, que massa, cara. Tem algumas coisas que a gente analisa que nem minha mãe. Há um tempo atrás existiu o Orkut, e dentro dele existia a coletinha feliz, fazendinha feliz, um negócio assim. Um dia eu estava lá, né, cheguei, acho que estava fazendo minha posse. Cheguei em casa e minha mãe falou assim, ó, vou ter que sair amanhã cedinho, porque eu preciso ir na lotérica, pagar um negócio aqui do Orkut. Eu fiquei meio assim, meio estranho, mas beleza, eu entendi. Aí fiquei com aquilo na cabeça, fui dormir, né? Comecei a estudar um pouco, geralmente eu chegava da faculdade, eu uma coisa estudava, quando dava umas 4, 5 da manhã, eu dava uma paradinha e dormia um pouquinho, umas 2 horas. Aí beleza, aí minha mãe falou assim, ó, já paguei, agora eu preciso logar rápido para ver se já caiu lá. Mas o que você comprou? Eu comprei semente de pêssego. Eu comprei semente de pêssego, porque a dona Maria, a vizinha, tem pêssego na fazendinha dela, e eu não tenho. Ela fica o dia inteiro sem fazer nada e tem pêssego. Eu tô aqui o dia inteiro trabalhando e tem pêssego na minha. Olha que ponto que vai chegando a interação, entendeu? O humano, o computador, a preocupação. Minha mãe achou que ia fazer suco daquilo lá, não estava entendendo. Porque ela estava tão interagindo e estava lá, e eu olhava ela clicando naqueles negocinhos, construindo e tal. Ela fazia de uma forma tão rápida, ela clicava, nossa senhora, ela clicava em 300 coisas, aí a máquina dela era lenta, ela usava flash, né, o flash player para poder, que era feito em flex, a aplicação, e ela clicava depois de um delayzinho, até ela atualizava. Ela clicava em 300 lugares e esperava. Aí tu começa construindo. Fantástico. Fiquei aborrecido com aquela coletinha feliz lá, porque não foi eu que fiz, o cara que fez ganhou muito dinheiro, esperto ele. Mas a forma de interagir com a máquina mudou. Os usuários finais ali estão bem mais assim, exigentes com o que está lá. Se você mostra um negócio mais ou menos para ele já... ficou tão legal. Eu já vi um melhor. Então a questão é o quê? A gente tem que entregar algo bacana. Esse mesmo cara aqui, ó, em outra visão, bem melhor, né? Bem diferente. São as mesmas informações que estão lá. Bacana? São as mesmas informações. O que nós fazemos para chegar até aqui é analisar tudo o que foi feito lá com o X, com a parte de levantamento, o que é importante e o que não é importante. Não é só você colocar coisinhas aqui e analisar, né, para criar uma interface bacana. Por exemplo, outra aplicação utilizando o mesmo conceito. Muda também um pouco, né? Muda do que você vai integrar. Aí você fala assim, nossa, que bacana, é fácil, é difícil fazer. Então, você pode fazer, então beleza, é só criar uma interface bonitinha, dar um tapinha no talento e pronto. Para que eu preciso do X? Se é só fazer uma interface bonitinha, não preciso do X. Se é só criar uma interface bonita, eu vou lá e faço. Volto a mostrar aquela imagem para vocês. Às vezes o que você projeta é diferente do que o usuário vai fazer. Qual caminho está mais bonito? É o ali, né, que tem, faz uma curvinha, tudo verdinho, pintadinho ali, ó, que legal. Você fez tudo bonitinho. Show de bola sua interface, usou um monte de coisa bacana, tá bonitinho, agora é só colocar no mercado. Só que será que realmente aquilo ali é o que o usuário precisa? Então, quando eu falo que o X e o Y são duas coisas diferentes, mas estão ligadas, é com relação a isso aqui, ó. Não é só pegar um template pronto na internet e colocar lá dentro e pronto, ó, que bonito ficou. Olha, bootstrap de cima e embaixo. Os que me conhecem sabem o quanto eu falo mal de bootstrap e outras tecnologias. Eu falo mal porque, não por falar mal, é porque eu falo mal mesmo. Então, enfim, como utilizar pré-processadores de CSS, entre outras coisas, infelizmente eu falo mal. Por quê? Eu até fiz a pergunta para ele esperando que ele respondesse isso mesmo. Achei show de bola quando ele respondeu.
Porque a pessoa que está começando, se você usar, por exemplo, o Bootstrap ele ajuda e facilita em um ponto bem específico. Você tem um sistema de gestão, você tem um RP, por exemplo, e agora você tem que fazer só uma parte do sistema na web, um portal. O carro-chefe da sua aplicação não é o sistema web, é o RP, é o de gestão. Então você pode usar um Bootstrap lá, porque não é aquilo lá que vai fazer o usuário ficar ou não ficar com o seu software, né? Porque lá pode ser igual a tudo. Bacana? Porque o Bootstrap para mim, para você usar na aplicação, é como se fossem as roupinhas da Mônica lá, tudo igual, né? Então você coloca o Bootstrap, beleza, aí eu concordo em utilizar. Você não perde tempo analisando, recriando, desenvolvendo CSS na mão, se você faz do seu jeito mesmo. Legal? Você cria o Bootstrap. Agora, quando você vai criar uma aplicação que ela é o seu carro-chefe e a questão de usabilidade tem que ser em cima, eu acho que o Bootstrap não é o melhor caminho. Porque já está tudo pronto e sempre é igual. Pode ser que, naquele momento, ó, eu tenho um botão lá, eu tenho um cara que é o Select 2 do Bootstrap, que você vai digitando. Maneiro, show de bola aquilo lá. Mas será que em determinada tela ele realmente é bom? Será que não seria melhor se os campos fossem tudo aberto? Quando eu vou digitando vai aparecer em outro lugar para selecionar? Quando a gente começa a usar essas ferramentas prontas, a gente fica meio preguiçoso. Ah, mas esse aqui, se fosse assim, seria melhor. Mas já que está pronto, não vamos perder tempo com isso não. Vamos colocar ele mesmo, deixar lá. Depois eu vou analisar. A gente ouviu bastante isso, né? Depois eu coloco outra coisa. Só que se o seu usuário já não gostou, se depois não vai existir. A pessoa veio, não gostou, voltou, não volta mais. Né? Veio, utilizou, não volta mais. Quando a gente usa, por exemplo, que nem eu falei, existe vários que você tem lá, né? Por exemplo, Bootstrap tem todos os componentes, tipografia, imagem, botões, a parte de header, alertas, progress bar, que são os principais componentes de uma interface. Isso você tem que entender. Você tem que trabalhar com o front ali, você vai ter que entender isso aqui. O que é cada um? Cada um tem uma tarefa bem específica dentro dele. Então você precisa saber o que é esse cara, utilizar os frameworks pronto. Depois que você coletou aquilo lá, você precisa definir qual que é a sua paleta de componentes. Que são componentes? Quais são os componentes que eu vou precisar? Né? Então você vai ter que criar esses componentes para deixar já pronto para os desenvolvedores. Ó, aqui vai ser um componente de alerta. Como que é o alerta? Como que é a nossa paleta? Por exemplo, isso aqui. Ó. Isso é uma paleta. Tem vários componentes tudo soltos. Né? São feitos não utilizando um próprio. Você pode até utilizar, por exemplo, Bootstrap e customizar e criar um tema em cima dele. Não tem nada de mal com isso. Você cria toda a sua paleta de componentes. Por exemplo, eu tenho botões lá em cima, eu tenho o bar aqui embaixo, eu tenho campos input com diferentes tipos, eu tenho o breadcrumb aqui, eu tenho navegação, enfim. Tem vários elementos na interface. Geralmente a gente faz isso. A gente pega esse cara e traz e começa a criar esses carinhas aí. O que eu tenho que me preocupar? Meu tempo está acabando. O que eu tenho que me preocupar quando eu vou fazer uma interface? Passar aquilo que foi analisado para um designer mesmo. Primeira coisa, esquema de cor. E aí que nem aquela discussão que eu fiz com um cara lá, ó, vermelho não vai rolar, porque ficou feio. Esquema de cor. Design é algo muito particular, entendeu? Se você não domina, você tem que ir treinando, vendo o que os outros estão fazendo, treinando, vendo o que os outros estão fazendo, treinando, utilizar Git, treinando, enfim, várias coisas. E o esquema de cores a gente não consegue combinar as cores. Existem ferramentas prontas que mostram ó, algumas paletinhas prontas para você utilizar no seu software. Esse Cooler.adobe é interessante para utilizar Color. Né, ele chamava Cooler antes. Ele te dá várias paletas prontas que você pode utilizar. Outra coisa são os ícones. Existe esse site flaticons.com que ele te dá vários ícones prontos já, que você pode colocar em diferentes tamanhos, cores. E é sempre interessante você usar o mesmo pacote de fonte. Né? Por exemplo, eu vou usar esse cara aqui, então não começa a usar esse daqui e esse de lá. Que fica um negócio, cada um tem um jeito diferente. Bacana? Então usa a mesma paleta, usa os mesmos pacotinhos ali. Então, segundo é fonte, imagens, né? As fontes, os ícones. Depois, imagens. Se sua aplicação tem imagem, existe vários lugares que tem imagem gratuita. Embora alguns passem, mas como assim gratuita? Existe paga. Depende do que você faz. Se for um site, por exemplo, você colocar uma imagem que tem direito, você é processado e é meio dolorido o processo. Alguns aprendem na prática. Eu sou um desses. Me ferrei uma vez. Mas depois você acaba aprendendo. Hoje, o Google Imagens, você pode pegar imagens gratuitas. Você vai lá em ferramentas, tem lá livre de direitos autorais, uso comercial liberado. Ele só vai trazer imagens que eu posso reutilizar, colocar no meu site, colocar na minha aplicação, colocar no meu app. Então tem esse cara aí. Outra coisa que você tem que analisar, tipografia. Tipografia é muito importante, né? Não usar aquela fonte que já vem padrão. Você pode trabalhar com a tipografia. A tipografia vai dar um outro elemento visual na sua aplicação. E é importante você explorar isso aí. Texturas, depende do que você vai trabalhar. A textura é importante, aquela parte que você coloca de background ou faz um talento em alguma parte. Legal? Ela é importante. Esses são os aspectos que a gente precisa. Só que tudo isso eu preciso juntar numa ferramenta gráfica. Existem várias ferramentas gráficas
que é utilizado para criar a parte de UI, né? Existe o Illustrator, Adobe Illustrator e o Photoshop. Eu utilizo mais o Photoshop, eu acho que ele é mais bacana. Alguns falam assim, mas usar uma ferramenta gráfica para construir um front-end é meio fora que o fulano faz. Eu acho mais prático, né? Geralmente eu faço o quê? Eu faço a parte do X, analiso, crio a interface, desenho todas as telas do cara, mando para o meu cliente e falo, ó, vai ficar assim o sistema. Beleza? Não gostei dessa cor, não gostei desse ícone, não gostei desse negócio aqui, muda. Eu vou lá, mudo dentro da minha ferramenta gráfica, não mexi nada com código, nadinha, mudo, mando para ele. Ó, é isso aí que eu quero, essas telas são essas telas mesmo. Então, beleza, então, assina aqui para mim. Assinei, agora eu vou desenvolver. É mais fácil você alterar numa ferramenta gráfica, é só clicar, arrastar e soltar para cá, do que você alterar tudo o seu HTML. E se você fez um componente que faz magias negras, utilizando componentes ali, para trocar esse cara, jovem, se ferrou. Aí é um parto. Aí você vai lutar até o último instante para falar assim, ó, não troca, cara, esse aqui ficou melhor. Às vezes ele deu uma sugestão que é melhor que a sua, mas só que vai ser tão difícil trocar, que você fala, não, tá top desse jeito, cara, você não entende, eu entendo, vai por mim. Então, eu crio sempre dentro de uma ferramenta. Então, uma ferramenta aqui bacana para utilizar para construir layouts é o Photoshop. Bacana? É o que eu acho. E outra, cara, eu nem mexo com o Photoshop. Como eu vou construir isso aqui? Eu vou começar a mexer com front-end, eu quero algo diferente, eu vou começar a analisar isso aí, porque eu já criei vários produtos e nunca deu certo, ou nunca fica aquilo que eu estou esperando. Como eu posso começar? Inspiração, cara. O pessoal não falou aqui para você se inspirar em alguém, se você quer ser que nem fulano, se inspira nele, veja o que ele faz. Mesma coisa com designer. Designer é assim que você aprende, você vai se inspirar. Se você colocar lá no Google, não apareceu em cima ali, mas no Google, UI Design Inspiration, se você colocar, ou UI Designer, sei lá, algum tipo Restaurant Inspiration, aplicação para restaurante, vai mostrar um monte de coisa de designers que fizeram e colocaram. São pessoas que não programam, só têm capacidade de criar o designer em si, que é um cara especialista em UX e UI, ele só desenvolve em si. E depois ele coloca isso lá para quem quiser desenvolver e que lá virar um código de fato. Então tem um monte de coisa bacana, que você pode pegar e analisar, nossa, que topo legal, que menu maneiro. Olha que esquema de cor legal, vou usar essas cores. Ou esse aqui eu gostei muito desses gráficos, vou usar esses gráficos. Nossa, esse aqui a parte do bottom, do footer ali é muito maneira, vou usar esse cara aqui para mim. Então é inspiração. Para quem não está na área de design, quem não desenvolve nada de design ainda, inspiração, cara. Você pega esses daqui, olha, veja o que você acha mais bonito e desenvolve. Porque design é muito prática. Se você não praticar, você não consegue chegar lá. É algo muito que nem tocar violão. Muitos não conseguem tocar violão, muitos têm preguiça de aprender, porque não é um negócio que você olha assim e fala, nossa, que legal, e tocou. Tem que praticar, começa a praticar, começa a treinar, seu dedo começa a arder, começa a sangrar, o osso começa a aparecer nas pontinhas, aí você vai, fica uma semana sem tocar, porque tá tudo doendo, você encostar o dedo na corda e começa a fazer as notinhas, aí chega um camarada seu, quer mostrar que sabe mais, toca um monte de coisa lá, você fica, nossa, que foda, cara, não sei fazer isso. O cara vai me humilhar, palhação. E você vai treinando. Design é a mesma coisa. Design é treino. Você olha alguma coisa que alguém fez, analisa, vê que bacana isso aqui e tal. Vou fazer igual para reproduzir. Reproduz, vai pegando. Depois de um tempo você acaba criando suas próprias coisas. Porque você já analisou tanta coisa e viu. E tá bacana. Entendeu? Então você começa a criar coisas diferentes. Beleza? Então o que eu passei assim tem muita coisa para discutir sobre isso, meu tempo já acabou, mas é para mostrar para vocês a importância que isso tem. Às vezes quem está no front ou no back acha que a tela é só uma tela, faz com Bootstrap. Só que tem que analisar o público-alvo, quem são as pessoas que vão utilizar. A experiência do usuário é o melhor requisito que tem que ser, é o requisito mais alto que tem que ser analisado numa aplicação. Não é tecnologia, não é banco que vai utilizar, não são frameworks, nada disso. Nada disso importa se a aplicação não entregar aquilo que o usuário final precisa. Beleza? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso aí. Aqui tem meu e-mail, tem o meu site. Bacana? Se alguém tiver dúvida, eu vou estar aqui no final. Só vem falar comigo. Obrigado, pessoal. Agora a gente libera para pergunta. Quem quiser o mesmo esquema, bota aí. E aí, Fábio? Fala, Gui. O que você dá de dica para a gente para prototipação? Uma forma mais rápida, mais ágil para perder menos tempo e menos desgaste da prototipação. Assim, tem dois tipos de prototipação. O com baixa confiabilidade e alta confiabilidade, né? O baixa é o quê? Um iframe. Você vai lá e risca. Para fazer um baixa, que é só para pegar um protótipo de tela, você pode usar o Balsamiq Mockup.
que é uma ferramentinha online, tem até desktop, que você consegue construir lá tranquilo esse cara. Mas eu acho que o melhor protótipo que tem é o de alta confiabilidade. Aquele cara que você desenha a interface, exatamente aquilo que você fez é o que vai ser desenvolvido. O cara olha, vê, depois você passa aquilo ali para o desenvolvimento. Exatamente. Pode ser que muda um pouquinho o espaçamento, a margem, a paginação, um pouquinho mais para cá, um para lá, mas os ícones vão ser o mesmo, as cores serão as mesmas, a tipografia será a mesma, a disposição dos elementos será o mesmo que está lá. Então, o melhor que eu acho é o Photoshop, cara. Quem que realmente quer se preocupar com a interface, de fazer uma interface não só bonita, mas sim algo que a usabilidade está ali, o cara vai ter uma experiência muito fantástica, é utilizar uma ferramenta gráfica, como por exemplo o Photoshop. Eu acho, no meu caso, o Photoshop melhor. Existe o Illustrator que faz bacana, até existem umas ferramentas novas da Adobe, que é justamente para criar, só que eu acho manhaca, não gostei. Isso, não gostei desse cara, e eu ainda acho que o Photoshop é o melhor caminho, no meu ponto de vista. Acabou meu tempo, hein? Até o microfone foi cortado. Vê se tem mais alguma questão. Beleza? É só isso? Acabou a bateria. Mais alguém aí? Faz um pouco agora. Não, mais ninguém? Então, a gente encerra o evento aqui, galera. Muito obrigado a todos. Obrigado a Fala novamente.